Olá, aluno. Então aqui, ó, a questão que aborda um contexto muito amplo, né? Principalmente quando a gente fala de economia. A agropecuária é o carro-chefe aí das exportações do Brasil, desde que o Brasil começa a se formar ali ainda como colônia, uma economia agrária exportadora. Aí o Brasil dominando o cenário agroexportador no mundo em vários segmentos. Mas vamos ao enunciado, ó. Em relação à dinâmica recente e às características do agronegócio praticado no Brasil, a única afirmação que condiz com a realidade é. Então, assim, não é um enunciado que te traz uma indicação realmente do que seria a resposta preterida, né? Ele simplesmente joga a questão do agronegócio praticado no Brasil e acha aí alguma afirmativa que se encaixe no agronegócio. Então, fica muito fica muito amplo, né, a perspectiva, né? Então você leu o enunciado e o enunciado não te direcionou em nenhuma perspectiva, principalmente num tema que é muito amplo, né? Diferente, por exemplo, das outras questões que estava ali com o enunciado. Mas, enfim, vamos lá. Então, a letra A. Produção de frango nunca teve uma participação expressiva no cenário brasileiro. Olha só, todas as alternativas que tenham assim uma negativa muito forte, né? Geralmente elas estão erradas. Salvo uma ou outra exceção, mas geralmente essas afirmativas de negação elas não condizem. Até porque o Brasil ele domina aí vários mercados, né? A venda de frango da carne de aves em geral é muito forte no Brasil. Mercado árabe, o Brasil domina geral, então assim, o frango ele tem um peso nas exportações de carne muito grande para a economia brasileira. Então quando ele coloca ali que nunca teve uma participação expressiva, tá errado. Inclusive o Brasil é um dos maiores exportadores de carne de aves no mundo. Então aí a gente já consegue eliminar. Aí vamos lá. Na B. Entre 1996 e 2006, o aumento das áreas destinadas às pastagens superou o aumento das áreas de lavouras. Vamos lá. Para ter certeza disso, você teria que ter estudado o censo agropecuário do Brasil, principalmente desse período aí, né? É bem complicado você estudar um censo agropecuário, mas você consegue ter um subsídio para identificar a ideia dessa afirmativa pelo contexto geral. Então você sabe, no caso, as áreas de pastagem são maiores ou menores que as áreas de lavoura, né? Então aqui ele está dizendo que o aumento das áreas destinadas às pastagens superou o aumento das áreas de lavoura. A gente sabe que não, a gente sabe que as áreas de lavouras são maiores que áreas de pastagem. Por quê? Porque existe uma boa porcentagem de áreas de pastagem, ou seja, que são áreas destinadas à pecuária, que utilizam do pasto nativo. Então você não teve uma conversão direta. Então o Pantanal, Pampas, você tem até algumas partes do Cerrado, né? Você tem áreas de vegetação nativa que empregam a atividade da pecuária. Então não necessariamente teve uma modificação direta ali da paisagem. Então quando a gente analisa as áreas que foram transformadas, modificadas, as áreas de lavoura são maiores. Até aqui, por exemplo, né, quando você pega em relação a alguns dados, né, em 1995 e em 2005, coincidentemente a gente teve recordes de desmatamento e queimadas na Amazônia. Em 95, o governo do FHC, estabilização do Plano Real, deu um conforto para os empresários aumentar os investimentos e expandir seus negócios. Em 2005, a valorização do preço das commodities era o governo do Lula, né? Então as commodities estavam muito altas, principalmente a soja, o milho, que o Brasil sempre é campeão nas exportações. E aí a galera também apertou o passo ali para desmatar algumas regiões da Amazônia. E aí a gente volta a ter recordes, né, históricos, né? Então são 3 recordes históricos, desde que começaram a ser monitorados o desmatamento na Amazônia. 95, 2005, 2019 e 2020, né? Aí faz a gente pensar, tá desmatando a Amazônia, tá aumentando a área de pasto. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, que toda vez que ocorre o avanço da fronteira agrícola, então ocorre desmatamento, aí
vem a inserção do pasto, só que o pasto é para dar tempo do quê? De chegar a infraestrutura, de terminar de fazer a limpeza do local. E logo em seguida, se o solo for adequado, já vem a substituição para a agricultura, né? Tanto é que o rebanho bovino, ele vem alternando, né? Os estados com maior rebanho bovino vem sendo alternados. Se a gente pegar ali antes da década de 90, o estado do Paraná tinha o maior rebanho. Aí você vai tendo ali uma alternância. Mato Grosso do Sul já teve maior rebanho bovino, hoje está em quinto. Mato Grosso já teve maior rebanho, está perto de perder para o estado do Pará. Então você vai tendo essa alternância. Mas as áreas de lavouras, elas ocupam aí uma área relativamente maior, por causa daquela situação das pastagens naturais. Aí, na C. Considerando-se o aumento das áreas de lavoura entre 1996 e 2006, os melhores resultados vieram da região sul. Olha só, ele está dizendo aqui, ó, aumento das áreas de lavoura. Então quer dizer que a região sul teve o maior aumento de área de lavoura. A região sul é uma das regiões mais tradicionais da produção agrícola. Então é considerada aí o celeiro do Brasil, a região que abastece o mercado interno. E isso vem desde o século XIX, nessa implantação, esse fortalecimento da agropecuária na região sul. Principalmente da agricultura. Então você tem um destaque para a pecuária na região sul, mas a agricultura é muito forte. Então, quando a gente fala ali, considerando o aumento das áreas de lavoura entre 1996 e 2006, os melhores resultados vieram da região sul. Então, fica muito pesado para a região sul, que já era uma região tradicionalmente voltada para essa atividade. E lembrando que a gente tinha expansão, principalmente em quais regiões? No centro-oeste e no norte do país. Então, dificilmente a região sul ia se destacar em relação a essas duas regiões. E no caso, aqui foi campeã nesse período, foi a região centro-oeste. E aqui na letra D, estudos recentes apontam uma tendência de diminuição do número de estabelecimentos rurais especializados. O que é estabelecimento rural especializado? É estabelecimento, é propriedade rural que desenvolve monocultura. Monocultura, geralmente, está cada vez mais mecanizada, modernizada. Isso significa que são atividades especializadas. Então hoje é muito claro, você tem áreas destinadas para cultivo de cana, áreas destinadas para cultivo de eucalipto, as florestas, a silvicultura, então para soja, para milho. Então é muito bem especificado, então é especializado, então não está ocorrendo diminuição. Pelo contrário, está aumentando. Aí chegamos aqui na letra E. Ó. No que diz respeito à pecuária bovina, percebeu-se uma tendência de interiorização nas últimas décadas. E a interiorização que vem nos dois sentidos, né? De interior do Brasil e interior em relação ao espaço urbano, né? Então, assim, a pecuária ela tem uma tendência hoje de se distanciar um pouco do espaço urbano em função das agroindústrias. Então, as agroindústrias geralmente estão mais próximo do espaço urbano e aí elas ocupam uma área, por exemplo, usinas de álcool e açúcar, usina de papel e celulose. Então, geralmente essas agroindústrias elas acabam se estabelecendo próximo das cidades para aproveitar ali a logística da cidade e a questão da mão de obra. E aí a pecuária acaba indo mais para o interior. E você tem a questão do interior, como eu tinha dito, né? O rebanho ele está sendo levado para as novas frentes pioneiras, né? O avanço ali da fronteira agrícola. E aí tem essa interiorização do Brasil. Então, centro-oeste e norte. Aí o centro-oeste é a região que tem o maior rebanho bovino. E o norte está caminhando aí para se destacar, né? O estado do Pará já cresceu muito aí em termos de rebanho e é o estado que a tendência é o que vai ter o maior crescimento de rebanho bovino. Então faz todo sentido essa perspectiva aqui, ó, de interiorização nas últimas décadas. Então, como a questão, né, não traz esse enunciado para balizar, né, então a gente consegue mesmo assim fazer essa análise dos itens e a gente chega então na alternativa E. Então é isso, moçada. Valeu, obrigado e até a próxima.